Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu vou te mostrar e falar um pouco sobre os produtos que eu uso nas minhas plantas, adubo e inseticida. Eles são muito importantes para o cultivo das nossas plantas e auxiliam muito na saúde delas. É muito importante utilizar esses produtos para ter plantas também sempre vistosas. Então vem comigo saber quais são esses produtos que eu uso e entender, ver um pouquinho como que eu faço a aplicação por aqui. Se você chegou aqui no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva, ativa o sininho, porque assim você consegue acompanhar os próximos conteúdos aqui do canal. Se você gostar desse vídeo e se ele for útil para você, comenta para eu saber o que você achou, curte o vídeo e compartilha com outras pessoas. Muitos de vocês que são minhas seguidoras e seguidores aqui no canal falam que as minhas plantas são vistosas, são bonitas, são exuberantes. Na verdade, não existe um segredo. Meu segredo aqui é só cuidado, principalmente com luz e rega de acordo com as necessidades de cada planta. Mas sim, eu utilizo adubo e inseticida que também auxilia no cultivo das plantas e também deixa elas vistosas e também saudáveis, que é muito importante. Então, os nutrientes na natureza estão presentes, né, e eles são encontrados devido à decomposição da matéria orgânica existente, né? Então ali no solo existe sempre folhas secas, galhos secos, bichos, animais que morrem ali e vão se decompondo, frutas que caem das árvores e também vão formando uma matéria orgânica muito favorável e cheia de nutrientes. E na natureza é tudo muito equilibrado, tudo muito coordenado, né? Então as plantas acabam tendo disponibilidade de nutrientes. Já nas nossas casas, quando a gente cultiva plantas em vaso, principalmente dentro de casa, elas já não têm, né, o recebimento, o fornecimento desses nutrientes. Então nós precisamos fornecer isso para as plantas, porque elas em vasos, né, e protegidas até da chuva não vão receber, já que a chuva tem alguns nutrientes, né, o solo aberto, né, quando plantas plantadas no chão acaba tendo alguns nutrientes, dependendo do tipo de solo existente nesse local. Então é importante adubar nossas plantas em vasos, principalmente as plantas que a gente cultiva em ambiente interno. Então hoje eu estou aqui para te falar um pouquinho sobre isso. O adubo que eu utilizo por aqui é esse adubo mineral, que é um NPK com mais 9 nutrientes. Eu já falei para alguns seguidores que tiraram algumas dúvidas comigo que eu não gosto de utilizar adubos orgânicos. É uma questão pessoal, talvez para você possa funcionar, mas de acordo com as minhas experiências ao longo de alguns anos, os adubos orgânicos não foram muito benéficos. Então eu não gosto de farinha de osso, de torta de mamona, de bocashi, inclusive eu recuso e eu não indico por uma questão muito pessoal, porque às vezes eles decompõem, eles vão formar ali fungos, bolores nos vasos da planta, e planta dentro de casa com fungo não é nada interessante, porque pode ser tóxico para seres humanos. E esses adubos orgânicos, principalmente a farinha de osso e até a torta de mamona, podem ser tóxicos também para pets, para animais de estimação, e muitos de nós e de vocês que eu sei têm animais aí em casa, então por isso eu não indico. Já o adubo mineral é mais tranquilo e ele também é bem biodisponível. É importante que um adubo seja biodisponível, e esses aqui que são formulados especificamente para isso, eles já são mais equilibrados e conseguem distribuir para a planta, né, esses nutrientes que estão aqui presentes nessa fórmula, nesse composto. Esse aqui é um NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio, com mais 9 micronutrientes. O nitrogênio, por exemplo, tem uma ação direta na formação de clorofila das plantas, né, nesse pigmento verde, principalmente das folhagens mais verdinhas. Então, ele está diretamente relacionado com o crescimento da planta em geral. O fósforo, por exemplo, é importante para tanto a produção, mas também o transporte e a biodisponibilidade de glicose e frutose das plantas. Já o potássio, por exemplo, é importante para a produção de frutas, né, e até de flores nas plantas. Então,
cada nutriente, cada elemento desse da tabela periódica que é presente aqui nesse adubo é muito importante para o fortalecimento e para a disponibilização de tudo que a planta precisa para o seu crescimento, a sua manutenção e a saúde e, consequentemente, a beleza das plantas em geral. Existem muitos tipos de adubos, né, no mercado, mas o que eu mais gosto e que eu uso há muitos anos, e eu estou falando isso para você aqui nesse vídeo porque realmente é uma questão que muitos de vocês me perguntam, então não é publi, não é patrocínio, mas eu gosto desse adubo da Forte, o Forte Jardim. Eu uso esse adubo em todas as minhas plantas já há 5 anos e ele funciona muito bem para mim. Ele é esse adubo aqui, ó, mineral, ele é granulado, ó. Ele tem então algumas granulopartículas bem pequenininhas que a gente polvilha diretamente no substrato em cima de cada planta. Então é assim que a gente coloca. Todos os adubos têm uma indicação de uso de acordo com o fabricante, geralmente vem no rótulo, no verso aqui do produto, e é importante você seguir essa indicação de uso para você não colocar demais, principalmente no caso dos adubos minerais, como esse, por exemplo, que já são um pouco mais concentrados. Outro produto que eu utilizo com alguma frequência nas minhas plantas é um inseticida. Então, o adubo eu aplico mais ou menos uma vez por mês em todas as plantas, nas folhagens principalmente, e o inseticida eu utilizo sempre que eu sinto necessidade. Então, não tem uma frequência certa, ele pode geralmente ser utilizado a cada 15 dias ou um mês, e é bom para o controle, né, biológico das plantas, mas aqui eu só uso quando eu sinto necessidade. Esse inseticida aqui, inclusive, também é da Forte, eu gosto dele. Ele tem um cheirinho cítrico agradável e ele serve para o combate de cochonilhas, cochonilha branca, ácaros, mosca branca e para algumas outras coisas, tá? Então, você também pode escolher de acordo com a sua necessidade. Tem muitas fórmulas que servem, né, para diferentes tipos de combate. Tem para formiga, tem para pulgão, tem para muita coisa. Esse aqui também serve para pulgão, então vai escolhendo de acordo com a sua necessidade. Mas uma dica que eu dou é que você tente cuidar das suas plantas, sempre monitorar, observar elas e manter uma frequência de limpeza. Por aqui eu sempre tento limpar com um pano umedecido em água, com algumas gotinhas de detergente neutro. Isso ajuda a evitar a proliferação desses predadores. E isso aqui é importante, gente. Inseticida ajuda no controle, né, e no cultivo das plantas também, porque na natureza muitas vezes surgem esses predadores, essas pragas, essas coisas indesejadas que podem acabar com uma planta. Então, às vezes em casa também, se a gente não cuidar, não observar e não aplicar um inseticida, né, para ajudar ali no controle dessas pragas, a gente pode também perder planta e a gente não quer que isso aconteça. Então é preferível ter esses cuidados, né, para garantir também a permanência, a existência da planta, né, conosco. Eu também amo orquídeas, cultivo elas há muitos anos e tenho até uma playlist sobre orquídea Phalaenopsis aqui no canal, que são as que eu mais gosto e as que eu mais cultivo. Eu também cuido delas e faço adubação com frequência. Também sempre utilizei adubo da Forte nas orquídeas. Eu já usei aqueles que vêm líquidos prontos para diluir também e aplicar, mas eu também gostei muito desse aqui, ó, que é essa fórmula desse mineral, que é um granulado azulzinho. Esse aqui é para floração. Ele tem maior concentração de fósforo na fórmula, né, que contribui para o transporte, a produção de glicose, né, e frutose na planta. Então ele tem mais fósforo, é um 9,4515. Esse potinho aqui, né, de 400 gramas dura muito tempo para as orquídeas porque a gente usa uma quantidade pequena, né? Então ele acaba rendendo bastante e compensa. Ele agora está na metade, mas já tem mais ou menos uns 4, 5 anos que eu tenho esse adubo aqui, então compensa. E ele é muito bom, tem resultado eficaz, eu já utilizei outros também e atualmente eu estou testando esse aqui, que é um adubo um pouquinho mais orgânico para as orquídeas também. Ele também estimula a floração e o desenvolvimento das folhagens. Ele é um granulometria assim, ó. É como se fosse
uma decomposição. Ele é como se fosse um bokashi, né? Ele é um pouquinho mais orgânico para as orquídeas e ele tem tido bons resultados. Então, eu também utilizo adubos nas orquídeas e aí a forma de aplicação, né, varia de acordo com a fórmula. Esse aqui, por exemplo, eu jogo direto, né, na superfície do vaso, e esse aqui eu coloco num pulverizador de lua ali e faço a aplicação pulverizando as folhas das plantas. A gente pode aplicar tanto nas folhas quanto também nas raízes e no substrato, no solo, no material de cultivo em geral das orquídeas, e é muito bom, é necessário, porque elas precisam de nutrição para gerar folhas bonitas e também as flores que a gente ama. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu mostrei para você um pouquinho dos cuidados que eu tenho aqui com as minhas plantas, que são importantes, que eu considero importante. Me conta nos comentários quais cuidados você tem com as suas plantas, além de oferecer para elas as condições de luz e de rega adequadas e específicas para cada planta. Vou adorar saber o seu comentário. Se você gostou do vídeo de hoje, curte, comenta para eu saber o que você achou. Se foi útil para você, compartilha comigo também a sua experiência de cultivo, de utilização de adubos ou de inseticidas, que aí eu vou gostar muito de saber. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no canal, se inscreva para você acompanhar os próximos conteúdos. Um abraço para você e até o próximo vídeo.